Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá! Será que a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Porque se você estiver acompanhando o Instagram nos últimos dias, o que a gente mais viu foi as mais variadas animações sendo feitas por todo mundo, tá? E dessa vez a gente viu animações sendo feitas por pessoas de qualquer idade. Sua avó, sua mãe, seu pai, todo mundo está fazendo algum tipo de animação, porque isso virou uma trend, uma coisa que todo mundo está gostando de fazer. Só para vocês terem ideia do tamanho disso, o ChatGPT, que é a inteligência artificial que faz esse tipo de animação, recebeu ali por volta de 1 milhão de usuários em 1 hora depois que ele soltou essa nova atualização. E nesse cenário não tem como não pensar que em algum momento a inteligência artificial vai acabar com alguns empregos, tá? Pensa no cara que trabalha com design de animação. Ele tá vendo ali qualquer pessoa fazer o que ele fazia e talvez fazer de uma maneira até melhor, só que fazendo em 10, 15, 20 segundos, sem pagar nada para isso. Então é claro que isso começa a ser uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo. Inclusive o próprio Elon Musk já disse que no futuro os empregos serão opcionais, que a inteligência artificial vai acabar com o emprego de todo mundo. E aí a grande pergunta que eu te faço é: você está preparado para isso? Será que a sua profissão vai sobreviver por muito tempo? Bom, para você entender o que está acontecendo, você precisa pelo menos saber de maneira simples, mas de maneira correta, o que é inteligência artificial. Porque muita gente utiliza, mas não sabe o princípio básico de como que funciona uma inteligência artificial. E de maneira simples, inteligência artificial é a capacidade que as máquinas têm de tomarem decisões baseadas em dados, informações que eu e você estamos disponibilizando para ela todos os dias. Então quando você vai lá e conversa com qualquer inteligência artificial, você está alimentando ela com algum tipo de dado, até porque ela vai esperar o seu feedback, o que você vai responder depois que você faz uma pergunta para ela, se a informação que ela te passou foi satisfatória. Então isso tudo vai fazendo com que a inteligência artificial vai ficando cada vez melhor. E aí, meus amigos, o céu começa a ser o limite. A gente tem inteligência artificial que está fazendo isso aí, que você está vendo todos os dias no Instagram. A gente tem inteligência artificial que consegue analisar um banco de dados que antigamente a gente precisaria de vários e vários analistas para poder fazer aquela análise e tomar alguma decisão com base nesses dados, e a inteligência artificial consegue fazer isso de maneira rápida. Então, a depender de quem está operando essa inteligência artificial, a produtividade fica gigantesca. E embora a inteligência artificial tenha tido um boom agora no ano de 2022, justamente por causa do ChatGPT, a grande verdade é que inteligência artificial já é um tema bem antigo, que muita gente já pensava sobre isso. Só para você ter ideia, em 1943, algumas pessoas já começaram a pensar o seguinte: será que a gente conseguiria replicar a estrutura do cérebro humano para uma máquina, para que uma máquina conseguisse pensar? E lá em 1950, um matemático muito famoso, Alan Turing, começou a desenvolver trabalhos para chegar no computador que a gente tem hoje. Então ele foi ali, basicamente, o pai da computação moderna que a gente conseguiu chegar, porque ele começou a desenvolver formas de aprendizado de máquina, criou o teste de Alan Turing. E se você não conhece a história desse cara, te recomendo muito assistir um filme que chama O Jogo da Imitação, onde conta um pouco da história dele ali e principalmente um papel fundamental que ele teve na Segunda Guerra Mundial. Porque através do conhecimento que ele tinha matemático e computacional, ele conseguiu desvendar os códigos que tinham por trás ali da comunicação da Alemanha nazista. E isso, segundo muitos historiadores, encurtou a Segunda Guerra Mundial em cerca de mais ou menos 2 anos. Então é claro que essa descoberta que ele teve provavelmente poupou ali milhões de pessoas, tá? Então depois assiste esse filme que eu tenho certeza que você vai gostar, falando sobre esse matemático. Mas a inteligência artificial continua a aumentar e vai se passando vários e vários anos. E aí eles pensaram o seguinte: vamos criar uma máquina para ver se essa máquina consegue aprender e ganhar de um campeão mundial de dama. A máquina foi lá e ganhou de um campeão mundial de dama. Vamos ver agora se ela consegue ganhar de um campeão mundial de xadrez, porque a gente tem mais opções ali no jogo de xadrez. A máquina foi lá e ganhou. E aí, depois de alguns anos, eles colocaram a máquina para jogar com um campeão de Go, que é um jogo que tem milhões de opções, tá? Na verdade, é um jogo que praticamente não tem como definir a quantidade de opções de movimento que tem para fazer no jogo, e a inteligência artificial conseguiu ganhar do campeão mundial de Go. Então a inteligência artificial foi melhorando, e até que a gente chegou em 2022, quando surgiu ali o ChatGPT, e aí começou a popularizar as inteligências artificiais, e depois disso a gente teve outros, Gemini, DeepSeek, Midjourney, várias inteligências artificiais, cada uma focada em alguma coisa específica, e algumas mais generalistas. Mas a grande verdade é que foi assim, um estouro como que a inteligência artificial ficou popular, tá?
Então, para vocês terem ideia, existe um estudo que fala o seguinte: cada descoberta, ela demora um tempo para ela, de fato, ser massificada, ela cair no gosto de todo mundo e todo mundo começar a usar. E ela tem um ciclo, tá? Que são fases que essa descoberta tem até ela ficar completamente popularizada. Olha aqui para você ver uma coisa, olha, normalmente a gente tem aqui 5 fases. Nessas fases a gente tem primeiro as pessoas que são os inovadores, tá? São aquelas pessoas que começam a pesquisar tudo antes de todo mundo para tentar pegar ali o mais rápido possível as inovações que tem. Só que essa quantidade de pessoas, ela representa mais ou menos 2,5% das pessoas. Depois a gente tem os visionários, que são pessoas que também gostam muito de tecnologia, que vão buscando novas informações ali, e que representa 13,5% das pessoas. E para ir passando dessas fases demora um tempo, tá? E depois a gente teve aqui a primeira maioria inicial, como é chamada essa terceira fase, onde a gente tem 34% das pessoas. Depois a gente tem aqui os outros 34%, que é a maioria tardia, né? São as pessoas ali que vão entrando, porque praticamente todo mundo já entrou, e lá no finalzinho a gente tem os últimos 16% das pessoas que entram porque não tem saída, né? Todo mundo começa a usar aquela descoberta, então a pessoa acaba usando também. E olha que legal, vou mostrar um gráfico aqui para vocês que eu achei muito interessante, que identifica a velocidade como que as inteligências artificiais começaram a se propagar. Então olha aqui, por exemplo, eletricidade, que demorou mais ou menos 60 anos para ser utilizada pela maior parte da população. Depois a gente teve a televisão, que demorou 50 anos mais ou menos, celular, computador ali uns 30, 40 anos, internet uns 25 anos, e a inteligência artificial, meus amigos, de 5 a 10 anos. E olha que esse cálculo aqui está considerando o início ali por volta de 2016, 2017. E aí, meus amigos, essa pergunta de geração de emprego, ela não é mais uma questão de tempo, ela já é uma realidade. E aí, semana retrasada, eu sentei com a minha esposa no shopping, a gente estava conversando e eu falei: amor, já parou para pensar que a inteligência artificial vai acabar com um monte de emprego? Que emprego você acha que vai sobreviver? E a gente começou a bater papo sobre isso para tentar entender o que tem que ter num emprego para esse emprego de fato durar, para esse emprego não ser totalmente substituído por inteligência artificial. E quais serão as consequências da inteligência artificial? Será que vai ser bom? Será que vai ser ruim? O que a gente pode pensar nisso? E foi até nesse momento que eu tive a ideia de fazer esse vídeo para poder tentar trazer um pouquinho de clareza nesse assunto. Primeiro, inteligência artificial vai trazer coisas boas? É lógico que vai, tá? Eu vou falar aqui a primeira coisa, que se você conseguir utilizar de maneira correta, a sua vida vai mudar. E qual que é essa grande vantagem, Matheus? É o ganho de produtividade que você vai ter, tá? A gente sabe que hoje em dia tem muitas coisas que a gente vai fazendo ali dentro do nosso emprego, qualquer emprego que seja, e você tem ali muita coisa que é operacional, que você consegue automatizar. E quando a gente tem a inteligência artificial, ela automatiza isso pra gente, tá? Vou dar um exemplo bobo aqui. Você quer montar um texto de um e-mail pro seu chefe, para alguém lá que você queira mandar no seu trabalho, e aí você tem as diretrizes do que você tem que colocar nesse e-mail, mas você não quer digitar o e-mail todo. Você vai lá na inteligência artificial, pede ela para digitar, e ela vai digitar para você, depois você só confere. Você pode, por exemplo, usar a inteligência artificial para analisar dados e te passar alguns insights ali. Tem muitas e muitas utilizações para inteligência artificial. Então eu falo assim, por mim, hoje eu consigo fazer o trabalho de 2, 3 pessoas com o tempo que seria metade do que eu faria. Por quê? Porque eu utilizo inteligência artificial para fazer muita coisa. Então ela te dá muito ali ganho de produtividade. Agora, é claro que tem as desvantagens. A gente não pode deixar de pensar nas desvantagens. Qual que para mim é uma das piores desvantagens que a gente tem na inteligência artificial? Vai ser a burrice coletiva. O que é a burrice coletiva? Deixa eu te dar um exemplo aqui para você entender. Já usou calculadora, né? Lógico, você já usou para fazer cálculo aí de qualquer coisa. Mas você usa calculadora porque você sabe matemática, né? Então você precisa conhecer ali o mínimo da matemática para você usar a calculadora, porque senão não faz sentido você começar a mexer ali na calculadora, você não sabe nem para que serve ela. Inclusive, quando a gente está na escola, a gente faz conta sem usar a calculadora, justamente porque a gente precisa entender o princípio de funcionamento por trás daquilo. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Você não vai chegar lá e vai pesquisar tudo sem nem entender o que você está fazendo, tá? Porque senão você vai, infelizmente, deteriorar o seu raciocínio lógico e você não vai saber mais pensar, você não vai ter um pensamento crítico sobre mais nada, porque tudo você vai jogar na inteligência artificial. E o que infelizmente está acontecendo? Os jovens, né, a geração mais nova aí, que está utilizando, por exemplo, inteligência artificial, principalmente no começo da vida, sem ter uma base sólida, por exemplo, de conhecimento, ela provavelmente vai ser uma geração que não vai entender como funciona
praticamente nada, tá? Você imagina só uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, ao invés de ir lá e fazer o dever de casa, estimular o raciocínio lógico para ela pensar em alguma coisa, ela vai lá, joga no ChatGPT, joga no DeepSeek e ela tem a resposta. Você acha que ela entendeu o que tem por trás daquilo? Lógico que não. E é isso que infelizmente vai acontecer. A gente vai ter uma geração de pessoas que não sabem como funciona nada, tá? Tudo que elas sabem é utilizar a inteligência artificial. Inclusive, é um fenômeno engraçado, porque quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está pensando só nessas inteligências que nós já estamos utilizando. Mas as grandes empresas, meus amigos, já estão utilizando isso há muito tempo. Ou você acha, por exemplo, que o Instagram não sabe exatamente que tipo de vídeo que você quer ver, que o YouTube não sabe exatamente que tipo de vídeo que você quer ver? É lógico que ele sabe. Por quê? Ele conta ali quanto tempo que você vai ficando num vídeo e a partir disso ele sabe, opa, o Joãozinho ali, ó, ele gostou desse tipo de vídeo, então vamos entregar para ele mais esse tipo de vídeo. Então a gente vai ter uma geração que na verdade vai ser uma geração de robô, tá? Que vai ser uma geração criada com inteligência artificial e dominada por inteligência artificial. Então não vai ser incomum, como não é, infelizmente, se olhar para uma criança de 10, 11, um adolescente ali de 14 anos, ele não ter muita habilidade social. Por quê? Porque a vida dele toda está sendo pautada em um algoritmo, tá? E isso infelizmente não é um ponto positivo. E o outro ponto, que é o que a gente mais está falando aqui nesse vídeo, é que de fato algumas profissões infelizmente não vão existir mais em um futuro próximo, tá? Eu gosto de pensar o seguinte, a gente está no Brasil, que é um país subdesenvolvido, então, meus amigos, vai demorar a chegar aqui muita coisa. Só para vocês terem ideia, mês passado eu estava lá em São Francisco e lá já tem carro autônomo andando na rua com bastante tranquilidade. Eu até falei assim, ó, vou entrar na frente de um para ver se ele vai parar. Ele parou e eu vou ser sincero, ele dirige melhor do que a maioria dos motoristas que a gente tem, tá? Tá funcionando muito bem. Quando que isso vai chegar aqui no Brasil? Não sei, pode ser que demore muito, pode até ser que não chegue. Não sei, mas a grande verdade é que essas profissões que são mais operacionais, a gente vai ter ali uma redução. Você já deve ter percebido, por exemplo, quando você vai num supermercado, principalmente um supermercado maior, a gente já tem ali os caixas que são autônomos, que não dependem de um operador de caixa. Então, daqui a alguns anos, será que a operação operador de caixa de supermercado vai existir? Provavelmente não, tá? E a gente vai ter várias e várias outras profissões. A gente está vendo aí, por exemplo, quem trabalha com animação já está em apuros, porque a inteligência artificial está fazendo isso. A animação de vídeo, por exemplo, a inteligência artificial também já está avançando nisso. A gente vai ter várias e várias outras funções que vão ser dilaceradas pela inteligência artificial. Mas o que eu gosto de pensar sobre isso? É o seguinte, não é só a profissão que você tem que vai ser dilacerado ou não pela inteligência artificial. É como você faz essa profissão. Por exemplo, o que eu acho que você deve pensar? O seguinte, o que eu estou fazendo hoje? É uma coisa que pode ser facilmente replicada? Ou não, eu tenho um diferencial, eu tenho uma coisa que só eu consigo entregar e por isso eu vou me manter no mercado por mais tempo. Vou dar um exemplo aqui de vídeo no YouTube, tá? Eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube. Meu vídeo ele é um vídeo que pode ser replicado por inteligência artificial? A gente está tendo vários e vários vídeos, vários e vários canais hoje no YouTube, eu não sei se você sabe disso, que são praticamente 100% de inteligência artificial. A pessoa vai lá, copia um roteiro no ChatGPT, vai lá, usa um programa para poder fazer a voz dele, que também não é a voz da pessoa, é a voz de uma inteligência artificial. Depois gera a imagem inteligência artificial, coloca ali num programa de edição que também faz inteligência artificial e acabou. Você está assistindo um robô falando, você está assistindo uma coisa completamente automatizada por uma inteligência artificial. Mas a grande pergunta que fica é, o que você faz de conteúdo, por exemplo, pode ser replicável por uma IA? Se puder, infelizmente, pode ser que você seja substituído. Ah, eu sou analista de dados, eu analiso dados. Beleza, o que você entrega ali? Você entrega um dado puro, cru, ou você entrega ali várias e várias informações pensadas na regra de negócio daquela empresa? Você faz isso? Porque se você consegue fazer isso, vai ser um diferencial que você vai ter e que provavelmente a inteligência artificial não vai conseguir replicar de uma maneira tão interessante quanto você consegue fazer. Então, assim, como que a gente pode se preparar para esse futuro, para o que vai acontecer? Primeira coisa, se você está começando a vida agora, comece a procurar profissões que dependam de criatividade, de empatia, de pensamento crítico, tá? São coisas que a inteligência artificial não consegue fazer tão bem como um ser humano. Então procure esse tipo de profissão. Corra de profissão que pode ser operacionalizada de uma maneira muito rápida. E se você está em uma profissão que pode ser operacionalizada de uma maneira muito rápida, você pode ter um diferencial, como eu comentei, ou você pode procurar uma outra coisa, talvez ali próximo do que você faz, para entregar algo que seja diferenciado, tá? Isso é uma coisa importante. Mas aqui tem um raciocínio muito interessante, baseado na história, que já aconteceu, para a gente tentar entender um pouquinho do nosso futuro. Não sei se você já parou para estudar isso, mas lá no século XII, por volta disso, a gente teve também a criação de um grande advento, que hoje vai parecer ridículo para você, mas na época foi extremamente importante,
que foi a criação do moinho de vento ou moinho de água. Então o que acontecia antes disso? Todo mundo, para poder moer os grãos, tinha que pegar e ficar batendo com pedra, usar tração de animal. Era uma coisa extremamente dificultosa, mas o que a gente tinha? Pessoas que trabalhavam com isso, tá? Tinha inúmeras pessoas que trabalhavam com esse tipo de atividade. E aí, alguém foi lá e criou o moinho de vento, o moinho de água que iria fazer essa atividade mecânica. E o que aconteceu? Essas pessoas perderam o emprego, né? Logicamente, a gente não tem mais necessidade de ficar batendo pedra para poder moer o grão, porque agora a gente tem isso de uma maneira mais automatizada. E aí essas pessoas entraram em pânico nessa época e pensaram, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Onde que vai ser o meu emprego? Porque para poder moer grão manualmente eu preciso de muita gente. Agora, para poder operar esse moinho aqui, para dar manutenção disso, eu preciso de muito poucas pessoas. Qual que vai ser meu emprego? E aí, meus amigos, se passaram muitos e muitos anos disso, tá? Mais de 800, 900 anos e deu tudo certo. Tá? Inclusive, isso foi uma coisa que revolucionou a época e depois disso várias e várias outras criações foram feitas e as pessoas conseguiram os seus empregos também. Então qual que é o racional que eu fico pensando aqui? Imagina se você chegar pro cara lá do século XII e falar assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa se preocupar não, que vai ter outras profissões, inclusive lá em 2025 vai ter uma profissão que chama gestão de tráfego. O cara vai virar para você e vai falar assim, o quê? Tá brincando comigo? O que é isso? O cara nem vai entender o que você está falando. Daqui a alguns anos vão ser criadas novas profissões de acordo com a necessidade do ser humano que talvez não exista. E talvez você vai migrar para esse tipo de profissão. Então o que a gente precisa ficar ligado é, eu estou acompanhando a evolução que está acontecendo com a inteligência artificial? Eu estou colhendo a parte positiva disso ou eu estou ficando para trás? Então a questão aqui não é como a inteligência artificial vai roubar o seu emprego. Como a inteligência artificial pode ser usada por você para você ser o melhor profissional possível. Você entendeu, né? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui e se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like aqui e se inscreva no canal, beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.